Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta aula nós iremos conversar um pouco sobre unidade de medidas. Vamos entender o que é isso. Uma unidade de medida é um padrão definido e aceito para quantificar uma grandeza física, como, por exemplo, comprimento, massa, tempo ou temperatura. Ela permite expressar a magnitude de uma propriedade de forma consistente e comparável. Por exemplo, aqui nessa nossa figura, nós temos alguns objetos que medem, por exemplo, a temperatura, o termômetro, aqui a fita métrica que mede a distância, comprimento, aqui o amperímetro que mede a amperagem de uma corrente elétrica, intensidade de uma corrente elétrica, e assim temos outros objetos aqui que eu não lembro os nomes. Ok, para entender melhor as unidades de medida, nós precisamos também entender o que é o Sistema Internacional de Medida. Vamos ver. O Sistema Internacional de Unidades, que eu falei de medidas, vamos corrigir o nome, unidades, é um sistema de medição padronizado, amplamente utilizado em todo o mundo, baseado em 7 unidades fundamentais. Ele foi estabelecido para garantir uniformidade e precisão nas medições científicas, técnicas e comerciais. Por exemplo, no Sistema Internacional de Medidas, nós temos aqui as unidades de medida padrão para o comprimento, que é o metro, a unidade de medida de massa, que é o quilograma, unidade de medida de tempo, que é o segundo, corrente elétrica, que é a amperagem, termodinâmica, Kelvin, a quantidade de uma substância, que é o mol, a intensidade luminosa, que é a candela. E sim, essas são só algumas, as padrões, as mais conhecidas, mas nós temos outras. Vamos ver algumas unidades derivadas, elas são bem importantes. Por exemplo, além das unidades bases, aquelas que nós vimos agora há pouco, nós temos algumas unidades que são combinações de outras unidades de medidas, que nós chamamos de deriváveis. Por exemplo, a área, que é o metro quadrado, que é o metro vezes metro. Volume, que a unidade de medida é o metro cúbico. A velocidade, que é o metro por segundo. A velocidade é uma razão entre duas grandezas, a distância e o tempo, só para deixar claro. Outra unidade bem conhecida, que é o Newton, que é a massa vezes a aceleração, Joule, potência, que é em watt, pressão Pascal, frequência em hertz, enfim. Essas não são as únicas, temos outras, mas são as mais conhecidas. Okay. Vamos falar de uma unidade bastante comum para nós agora, que é a unidade de comprimento, o metro. Vamos entender como é que funciona o metro, os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Ok. O metro, que é a unidade padrão de comprimento, de medida lá, de comprimento, de distância, tem a unidade de medida m. Ok. Um metro, na verdade o metro, como ele surgiu, ele deriva de uma medição feita na Terra e tem um monte de divisão, o pessoal lá da França fez. Enfim, vocês podem, por exemplo, fazer uma pesquisa de como é que surgiu o metro, para vocês ficarem mais inteirados da situação. Mas, enfim, sabendo que é um metro, tendo uma noção mental, vamos entender como é que funcionam os seus múltiplos e submúltiplos. Por exemplo, do metro, os derivados deles mais comuns são o quilômetro, o centímetro e o milímetro. Mas, obviamente, existem outras unidades padrões, subunidades entre, por exemplo, o centímetro e o milímetro. Aqui o decímetro é outra unidade do metro. O decâmetro é um múltiplo maior do que o metro e o hectômetro também. Como é que funcionam, então, essas unidades aqui relativamente ao metro? A ideia é o seguinte: um decâmetro é 10 metros. Um hectômetro são 100 metros.
E 1 quilômetro, 1000 metros. 1 decímetro é a 10ª parte de 1 metro. É 1 metro dividido em 10 partes iguais. Então, cada uma dessas partes é 1 decímetro. 1 centímetro é 1 metro dividido em 100 partes iguais, a 100ª parte. Já 1 milímetro é 1 metro dividido em 1000 partes iguais, a 1000ª parte. Aqui nós temos algumas maneiras de denotar essas grandezas. Por exemplo, decímetro, nós denotamos por 0,1 metro. O centímetro, 0,01 metro. Já o milímetro, 0,001 metro. Em notação científica, é comum nós denotarmos 0,1 como 10 elevado a menos 1. Esse menos 1 aqui se refere à quantidade de números depois da vírgula. O 0,01 é 10 elevado a menos 2, ou seja, de novo esse menos 2, quantos números tem depois da vírgula. Do mesmo modo aqui, o 10 elevado a menos 3, que é 0,01. Então essa é a maneira padrão. O decâmetro, 10 elevado a 1, o hectômetro, 10 elevado a 2, e o 1000 metros aqui, que é o quilômetro, 10 elevado a 3. Então essa é a maneira de nós escrevermos as unidades e as subunidades em notação científica. Mas o mais importante é que você entenda como é que está subdividido e multiplicado o metro, sempre de 10 em 10. Vamos fazer uma atividade para isso ficar bem fixo. Ok. Em um mapa, cuja escala é de 1 para 10.000, ou seja, a distância real é de 10.000 vezes maior do que a distância medida nele. Aqui era para ter um ponto, tá? Luiz mediu usando uma régua a distância entre sua casa e o estádio e verificou que esta era de 7 centímetros. Determine a distância real entre a casa de Luiz e o estádio. Ok, vamos resolver primeiro o exercício A. Nós sabemos que a escala é de 1 para 10.000. De novo, o significado disso é que para cada uma unidade no metro, no mapa, existe 10.000 unidades no mundo real. Transformando isso em centímetro, nós podemos perceber o seguinte. Nós sabemos que a casa de Luiz e o estádio estão distantes 7 centímetros. Coloco aqui 7 centímetros. Casa e estádio. Agora nós devemos nos perguntar quanto equivale essa distância em centímetros no mundo real. Digamos, 1 centímetro no mundo real vale quantos? No mapa vale 10.000 centímetros. Ok? No mundo real, eu vou pegar esse 1 centímetro e vou multiplicar por 7, porque eu sei que a distância da casa para o estádio é 7. Quando eu fizer isso, eu vou ter aqui 70.000. Ou seja, a distância da casa do Luiz até o estádio é 70.000 centímetros. Bastante coisa, né? Mas vocês vão perceber que para essa unidade de medida, parece alguma coisa meio grande demais. Para a unidade de medidas mais padrões, como por exemplo o metro, já vai mudar um pouco e vai ser alguma coisa que está mais dentro da nossa realidade. Vamos ver. Deixa eu fazer o exercício B. Eu vou apagar esse exercício A aqui e vou colocar aqui 70.000 centímetros, que foi o que nós encontramos. Agora, eu quero saber quanto equivale essa distância em metros. Nós sabemos que 100 centímetros, eu vou colocar aqui o exercício B, 100 centímetros equivalem a 1 metro. Agora vamos fazer a pergunta. 70 centímetros vale quantos metros? Você pode, por exemplo, fazer uma regra de 3 aqui, colocar 70.000 centímetros, ok? E perguntar quantos metros vale isso aqui. Ok, fazendo a regra de 3, você vai perceber
que isso vai dar o quê? Vai dar 70.000 dividido para 100. Fazendo a divisão aqui, é bem fácil fazer a divisão por 10, você divide cancela esses zeros equivalentes em cima e embaixo, isso aqui vai dar 700 metros. Veja que agora já é algo mais próximo do que nós estamos acostumados. 700 metros é bem mais simples de entender do que 70.000 centímetros. E agora, quanto equivale isso em quilômetros? Vamos ver. Fazendo aqui. Nós sabemos que 1.000 metros equivalem a 1 quilômetro. Então, 700 metros valem quantos quilômetros? Você pode fazer a regra de 3 de novo e perceber que isso é igual a 700 dividido para 1.000, que vai dar 0,7. Então, 0,7 quilômetros. Já é algo não tão natural dizer 0,7 quilômetros. Nós estamos mais acostumados em falar quilômetros em unidades inteiras e depois com um certo decimal. Mas 0, alguma coisa já não é tão natural. É melhor falar 700 metros, parece mais natural para nós. Pois bem, vamos ver agora a unidade de volumes. Vamos ver como é que se comporta o volume, seus múltiplos e submúltiplos. Pois bem, eu tenho aqui a unidade de padrão de medida de volumes é o metro cúbico. Os submúltiplos dele são o decímetro cúbico, centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Os múltiplos maiores, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Nós estamos mais acostumados a usar essas partes menores aqui, centímetro cúbico, por exemplo. Essas maiores nós não usamos tanto na vida, no nosso dia a dia. Agora, como é que você muda de uma para outra? Isso é importante saber. Para você mudar de metro para decímetro cúbico, por exemplo, você faz uma divisão por 1.000. Para dividir de decímetro cúbico para centímetro cúbico, você faz outra divisão por 1.000 e assim por diante. Para passar para as unidades maiores, você faz multiplicações, ok? E assim por diante. Pois bem, vamos fazer um exercício para a gente se... Não, vamos primeiro ver uma relação entre o volume e o metro cúbico, o volume em litro e o metro cúbico. O litro ele não é uma unidade padrão do sistema internacional, mas ele é bastante usado no nosso dia a dia. Existe uma equivalência entre litro e os metros cúbicos, ok? Vamos ver como é que funciona. Ok. Aqui. O litro, nós vamos denotar por 10 elevado a 0, que é igual a 1. Os submúltiplos do litro são decilitro, centilitro, mililitro e assim por diante. Tem as unidades maiores também, mas elas não são muito usadas. Aqui eu quero fazer a observação dessa relação aqui, que existe entre os metros cúbicos e os litros. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Veja o seguinte, você com certeza já teve uma caixa de água em casa, daquelas que parecem retangulares, quadradas, ok? Digamos que aquela tem uma dimensão de 1 metro de comprimento, de largura e de altura. Qualquer caixa de água que tiver 1 metro de comprimento, largura e altura, tem 1 metro cúbico de água ali. Em outras palavras, 1.000 litros de água. Agora vamos entender como é que funcionam as subdivisões dessa unidade chamada litro. Vamos lá. Por exemplo, quando você pega 1 metro cúbico, que é 1.000 litros, e divide para 1.000, você tem o decímetro cúbico, que equivale a 1 litro. Se você pegar esse decímetro cúbico, que é 1 litro, e dividir para 1.000, você tem um centímetro cúbico. E assim por diante. Para ficar
Mas, claro, como nós podemos empregar isso na nossa rotina do dia a dia, vamos fazer uma atividade. Então vamos lá. Marcos trabalha em uma empresa de distribuição de água mineral e precisa calcular quantas garrafas de 1,5 litro, 1,5 litro, 1,5 litro podem ser preenchidas com um caminhão-tanque que transporta 5 metros cúbicos de água. Quantas são as garrafas que podem ser preenchidas por Marcos? Vamos lá. Vamos fazer algumas equivalências aqui. Primeiro, nós sabemos que a garrafa é de 1,5 litro. Garrafa, vou colocar aqui. Garrafa. Ok? E nós sabemos que o caminhão, vou colocar caminhão, está composto de 5 metros cúbicos de água. Nós vimos agora há pouco que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então vamos ver aqui, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Se eu dividir, eu sei que o caminhão-tanque tem 5 metros cúbicos. Se ele tem 5 metros cúbicos, então naturalmente ele tem 5.000 litros de água. Ok? Nós temos essa informação. Agora que nós sabemos quantos litros de água tem um caminhão cúbico, nós podemos pegar esse volume de água e dividir entre garrafas de 1,5 litro. Quando eu fizer isso, a questão agora nos pergunta quantas serão as garrafas que podem ser preenchidas com esses 5.000 litros cúbicos, com esses 5.000 litros de água. Vamos ver. Basta você pegar e fazer a divisão. 5.000 dividido para 1,5. Eu não gosto de dividir com vírgulas. Talvez você também não goste. Então, como é que eu vou fazer? Para mim sair com essa vírgula daqui, 1,5, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Quando eu fizer isso, eu vou ter aqui 50.000 dividido para 15. Eu vou dividir agora, fazer uma simplificação, dividir para 5 em cima e 5 embaixo dessa fração. Quando eu fizer isso, eu dividir 50.000 para 5, dá 10.000. Se eu dividir 15 para 5, dá 3. Agora você só tem o trabalho de pegar 10.000 e dividir para 3. Você com certeza sabe fazer essa divisão. Pega esse 10 aqui, por exemplo, aí você vê que dá 3. Aí sobra 1, baixa aquele outro 0. Temos 10 de novo. 3, e assim por diante. Não é uma coisa difícil de fazer. Você vai encontrar o seguinte resultado. 3.333,3333 e assim por diante. Ok? Eu posso ainda transformar essa parte que vem depois da vírgula, esse 0,333, em 1/3. Eu sei que 1/3 é 0,3333 e assim por diante. Então eu vou colocar assim. 3.333 mais 1/3, para ficar melhor de entender. O que significa isso? Significa que aqueles 5.000 litros de água podem preencher um total de 3.333 garrafas completas e 1/3. Mas como eu quero saber quantas garrafas inteiras, 3.333. Ok? Pois bem, vamos continuar e vamos falar um pouco sobre massa. Aqui nós temos os múltiplos e os submúltiplos. Na verdade, eu estou colocando só alguns submúltiplos da unidade de medida massa. A unidade padrão é o quilograma. As unidades menores, as mais conhecidas, são os gramas e os miligramas. Para passar de quilograma para grama, você divide por 1.000 e depois divide por 1.000 para chegar em miligrama. Eu tenho um exercício aqui que eu vou deixar para vocês
tentarem fazer. É um exercício bem interessante. Eu vou dar as dicas sobre ele. Um cientista está analisando um minério desconhecido para determinar se é ouro verdadeiro ou pirita, que é conhecido como ouro de tolo. Ele realiza 2 experimentos. Mede a massa do minério, usando uma balança de precisão, e encontra 257,4 gramas. Mede o volume do minério ao mergulhar em uma proveta com água, observando que o volume deslocado é de 13,5 ml. Nós temos os seguintes dados. A densidade do ouro é de 19,3 gramas por centímetros cúbicos e a densidade da pirita, do ouro de tolo, é de 5 gramas por centímetros cúbicos. Com base nessas informações, será que esse minério é ouro verdadeiro ou é pirita? Como é que você vai trabalhar? Você vai trabalhar a densidade. Você vai pegar a massa e dividir pelo volume. Aqui nós temos o volume do minério e aqui nós temos a massa, tá? Esse volume está em ml, agora eu quero que você transforme esse ml em centímetros cúbicos. Você vai lá relembrar como é que nós vamos fazer essas transformações, tá bom? Lembrando que 1 metro cúbico é 1000 litros, então 1 decímetro cúbico é 1 litro, dividindo para 1000, e 1 centímetro cúbico é 1 ml. Agora que você tem aqui essa informação, você consegue resolver o exercício. Pois bem, eu agradeço por você ter ficado aqui até o final comigo nessa videoaula. Espero que você tenha compreendido a ideia das unidades de medida e fazer as transformações necessárias. Nós iremos nos ver em outras oportunidades. Um abraço, até lá.